Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje, o processo para você vender todos os dias no Google. Primeiro vamos falar então sobre as metas de vocês, mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui mega comprometido, já coloca eu aqui no chat. E agora eu quero que você preste muita atenção. A minha ideia aqui é mostrar o caminho que eu faço para gerar as vendas para os meus clientes todos os dias. Para você que quer potencializar as suas vendas no online, ter um caminho consistente, previsível, seguro, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, qual é a situação atual do seu canal de vendas online? Qual que é o nível que você está hoje? Tudo que você já vendeu na internet hoje, qual é o seu resultado? Coloca aqui para mim, que eu quero entender o seu momento para que eu possa passar os caminhos para você. Porque alguns de vocês vão querer ter os primeiros resultados, outros vão escalar e outros já tiveram resultados, mas precisam profissionalizar. Outros já até começaram, mas por experiências ruins tiveram seus projetos interrompidos. E o fato é que, independe do seu ponto de partida, você precisa dar o próximo passo, precisa estar aqui, que é onde o seu cliente já está te procurando. E a diferença dos negócios que hoje já estão vendendo todos os dias para os negócios que não estão tendo as suas vendas consistentes no online é por simplesmente não terem clareza de qual é a estratégia, de qual de fato é a estratégia melhor para o seu modelo de negócio. Então vocês vão perceber que a maioria das pessoas seguem a estratégia matadora, a fórmula ou o segredo, e eu quero que você entenda o seguinte: não existe segredo ou fórmula, mas sim um caminho com um monte de variáveis que não podem e não devem ser ignoradas. Então, se você for analisar, eu quero que você preste muita atenção agora nesses próximos passos para que você possa ver e perceber aquilo que cabe para você. Eu tenho aqui clientes que, quando chegavam até mim, falavam o seguinte: "Ô, Nanda, eu estou tendo interessados, eu recebo os meus cliques, mas eu não consigo vender muito. Então, provavelmente, a causa seja um problema estrutural." Outros já diziam o seguinte: "Ah, Nanda, eu não sei como dar continuidade no meu projeto, eu já investi, eu já contratei, já comecei a ver como que faz e eu percebi que é muito complicado para mim. Hoje eu não tenho tempo para fazer isso. O que eu devo fazer?" Para você que está nessa situação, essa está mais fácil. Hoje mesmo você já vai resolver isso. E tem aqueles que falam: "Nanda, sempre vende bem e de um tempo para cá eu não estou mais conseguindo vender, tem caído as minhas vendas." O meu conselho para você é: fique de olho no mercado, no movimento que está sendo feito, principalmente agora com as mudanças que o Google tem feito. Quem conseguir se adaptar mais rápido vai sair na frente. Então, se você não tinha ficado presente para isso, você deve levar em consideração também o momento do Google, que existe essas mudanças acontecendo, ele está trazendo uma frente de simplificação da ferramenta. E lembrando, o Google ele é uma ferramenta, o tempo inteiro está trazendo melhorias e simplificando a experiência de quem usa a ferramenta. E o que ele traz de mensagem para a gente nos últimos tempos é: presta atenção. Ele diz o seguinte: me ensina, porque eu estou preparado para aprender. E te falo mais, muito provavelmente que o seu concorrente, ele também descobriu uma forma de vender melhor que você. Então, ele está tomando essa fatia de mercado sua. Então, muito provavelmente, as suas campanhas hoje devem estar parando de vender. Uma, pelas mudanças e as adaptações que vêm ocorrendo. Segundo, o seu concorrente, de fato, descobriu uma forma melhor de vender. E na minha experiência, como especialista em vendas online, eu percebi que negócios que conseguiriam estruturar, conseguiam vender todos os dias, foram negócios que conseguiram 3 coisas. Elas conseguiram sair na frente e manter essa consistência na venda. Eu já vou falar para vocês quais são. Então, você que é empresário sabe que os resultados que você tem hoje foi uma construção progressiva. Na internet não é diferente. Também precisamos ter
essa construção, para que possamos ir em direção aos resultados. E eu e você precisamos construir isso juntos. E eu quero compartilhar os bastidores com vocês, mostrando o que nesses quase 3 anos trabalhando com tráfego pago, prestando consultorias e mentorias, eu descobri alguns padrões. O interessante é que quando eu comecei lá em 2016, eu fiz a mesma pergunta que vocês se fizeram e foram buscar no Google, que era como vender na internet, como atrair clientes. E lá na época, as estratégias de vendas online mais usadas era para aplicar estratégias de SEO. Não tinha tanto essa figura do tráfego pago, usar as plataformas do Google e do Facebook. Já existia sim o Google AdWords, mas não era tão fomentado, não se promovia, né, fazia tanto incentivo para se usar o tráfego pago, porque no orgânico já entregava muito bem. Então, eu precisava vender na época, meu produto do meu marido era um pouco incomum, eram aquelas capas de muros, pingadeiras, e a gente precisava vender na internet. E aí comecei, então, a criar estratégias para conseguir fazer essas vendas. Então, vamos lá. Basicamente, hoje, eu vejo alguns grandes desafios que grande parte de vocês tem hoje ao vender na internet. Primeiro grande desafio que eu mais ouço quando as pessoas chegam para conversar, para tirar suas dúvidas, é que não conseguem encontrar parceiros que entendam o seu negócio. Nesse ponto aqui, eu quero que vocês fiquem presentes para o seguinte: para que as pessoas também entendam o seu negócio, a gente precisa ter um casamento. Ou seja, você, empresário, precisa estar também presente no projeto. Não é simplesmente contratar o profissional, o consultor, o especialista e só ele desenvolver, trabalhar nesse projeto. Você, em paralelo, ou algum representante da sua empresa, seja um gerente de marketing ou um gerente de vendas, juntamente com o parceiro que você contratou, precisam estar juntos, é um casamento. Você, melhor do que nunca, conhecem o seu negócio. Eu e os especialistas conhecemos as ferramentas, a estratégia, conhecemos os modelos que melhor cabe para o seu negócio. Mas o seu negócio, a forma que você vende, a sua oferta, o que você resolve, quem é o seu público, quem é a sua persona, é você quem sabe. Então, você precisa também estar junto nesse projeto, para juntos construírem esse projeto. O segundo grande desafio é: minha campanha, ela não vende. Eu já fiz as minhas campanhas, coloquei no ar, investi, e essas campanhas, elas não vendem. Muitas das vezes, essas campanhas que não vendem, elas devem estar com um desses 3 problemas, que é o que nós vamos discutir logo abaixo. Ou você errou no público, ou a sua oferta não está adequada, ou a sua estratégia não deve estar também alinhada. Então, uma dessas 3 coisas, quando a sua campanha não vende, é um desses pilares que devem estar desalinhados. E mais à frente a gente vai discutir um pouquinho a respeito. Outro grande desafio é: minha campanha, ela parou de vender, não está vendendo. E aí entra num dos pontos que a gente comentou. Hoje o mercado ele está passando por uma grande mudança. Então, antes tinham poucas pessoas anunciando, e aí de um tempo para cá, como nós tivemos uma evolução muito grande no mercado, as grandes plataformas de anúncio resolveram se reinventar também, resolveram simplificar, resolveram investir forte e começaram a ir numa linha de simplificação da ferramenta. Mas, em paralelo à simplificação da ferramenta, você, como empresário, precisa saber qual é a estratégia que você vai utilizar. Você precisa entender qual é a forma competitiva que você vai atuar diante do mercado. Então, a ferramenta fala: olha, eu te ajudo, te simplifico, mas você me ajuda do lado de cá, me ensina para que eu possa te ajudar. Então, se sua campanha parou de vender,
você fique atento no mercado, ou seu concorrente descobrir uma forma melhor de vender, ou as atualizações da ferramenta e você ainda não se adaptou a essas atualizações. Um grande desafio também fiz algumas ações, deu super certo, mas eu não tenho tempo e eu preciso de fazer algo mais profissional. Esse aqui está mais fácil, eu vou te ajudar. Hoje você vai ter a oportunidade de conseguir evoluir, mas aqui basicamente é entender o que você fez que até aqui te trouxe os resultados que você tem e qual é o seu próximo resultado que você vem buscando, qual é a sua próxima meta. E assim você vai conseguir, com os passos que eu vou te dar aqui, entender quais os caminhos que você pode fazer, mas fica tranquilo que hoje mesmo você vai conseguir resolver isso. E grande parte de vocês tem a seguinte meta, ou é gerar caixa, ou precisa bater as metas, ou de fato aumentar o faturamento. E meu objetivo aqui com vocês é ajudar vocês a entenderem os caminhos possíveis para esse desafio. Então vamos lá. Primeiro desafio que eu falo, dos grandes desafios que eu sei que muitos de vocês possuem, é encontrar os parceiros que entendam do seu negócio. O meu conselho, para isso você precisa primeiro entender que tipo de profissional que você quer, que tipo de parceiro que você quer. Hoje, as nomenclaturas no mercado são as seguintes. Ou você vai trabalhar com uma agência, e aí temos aqui os prós e os contras, que eu vou dizer para vocês dentro da minha experiência, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Outro parceiro que você pode encontrar no mercado, hoje até mesmo trabalhou, foi com assessorias. Outro parceiro muito em alta agora é o gestor de tráfego. Temos o consultor e o profissional CLT. Então, que tipo de parceiro que você tem buscado ou já buscou? Se você buscou uma agência, dentro de uma agência, como que funciona? Lá é recepcionado seu projeto, escalado uma pessoa para tomar conta do seu projeto, e essa pessoa, ela vai ali fazer todas as campanhas para você. Basicamente, as agências utilizam, falando de tráfego pago, elas vão utilizar mais as ferramentas do Facebook. E aí, muitos deles já têm ali a estrutura de como eles vão trabalhar. Vamos trabalhar primeiro o brand dessa empresa, depois vamos fazer as campanhas em imagens para essa empresa. E aí, ele tem um profissional, aonde muitas das vezes esse profissional ele é um júnior ou um estagiário, ou ele está há pouco tempo ali já aprendendo, e aí ele vai cuidar da sua conta para você, assim como várias outras contas. Então, essa pessoa vai ter várias outras contas também para ser administradas. Os pontos positivos da agência é que você tem um leque de opções. O ponto positivo da agência, ela é mais full service, ou seja, ela vai ter ali já o profissional de designer, ela já vai ter o profissional que vai fazer o site, ela já tem ali, então, a pessoa que vai cuidar da parte do tráfego, né? Usar as plataformas do Google, do Facebook, fazer as campanhas. Então, a agência, ela já tem essa abrangência de profissionais, então ela consegue te oferecer também esses outros serviços que são importantes e fundamentais para você conseguir anunciar. O ponto negativo, se a sua conta vai ser administrada por um profissional ainda júnior e também não vai ter tanto aqui uma visão estratégica, uma visão aonde ele vai conseguir atuar de uma forma mais analítica e trazer mais soluções para você, trazer um leque maior de opções para o seu negócio, porque ele está ali com várias contas para ser administrada num período de 8 horas, então ele não vai ter esse olhar mais carinhoso para o seu negócio, mesmo porque também ele está desenvolvendo um pouco das suas competências ainda. Então, você, muitas das vezes, vai ter a sua conta administrada por esse profissional mais júnior. O ponto positivo, então, reforçando, é que você vai ter outros profissionais, como um designer, um profissional de desenvolvimento de sites, um web designer, ali dentro. Temos, então, a assessoria. A assessoria, ela vai, além de cuidar só do seu marketing, ela tem um olhar também um pouco mais abrangente
que é um foco em entregar os resultados. Então, se você precisar, por exemplo, de melhorar um pouco aqui no seu processo de vendas, tem alguma coisa no seu processo de vendas que impede um pouco do trabalho de marketing, eles vão te oferecer essa assessoria em vendas. Eu estou com um problema já na parte de estoque e eu não estou conseguindo entregar no prazo, logo está atrapalhando o projeto na parte de vendas. Eles têm um profissional que vão te ajudar nesses outros requisitos também. Então, as assessorias, elas entram muitas das vezes para te ajudar a alavancar o seu negócio, te assessorando no que deve ser feito em alguns pontos. E aí tem algumas delas que vão te auxiliar com o serviço e tem outras que você vai ter que contratar terceiros para resolver aqueles outros problemas. Então, a assessoria o tempo inteiro, eles vão estar te dizendo o que tem que ser feito, te mostrar o caminho, e aí você tem a opção de você poder ir lá e fazer com eles ou com um outro terceiro ou com uma equipe. Você tem que melhorar aquele outro processo, mas o tempo inteiro eles estão olhando para outras áreas também que impactam os resultados. Então, a assessoria ela vai sempre estar nesse foco de te dar esse apoio. O ponto negativo dela também é que muitas das vezes o projeto, depois de desenhado ali o que vai ser feito e apresentado para um cliente, e o cliente deu um aval de ok, ele vai ser no dia a dia tocado por um estagiário ou por um analista júnior. E aí, muitas das vezes, os outros pontos de análise, pontos de atenção que podem estar sendo ali impactados, não vai passar um pouco despercebido, porque ele ainda não tem esse olhar mais crítico. E muitas das vezes também, se você tiver com esse problema no processo de vendas ou processo logístico, se a pessoa que está cuidando do seu projeto não tiver um olhar atento, ele não vai conseguir sinalizar para a head que está cuidando do projeto em si, né? Da parte do projeto, de tocar o projeto no dia a dia, ele não vai avisar para essa pessoa, logo então a qualidade da entrega tende a diminuir. O gestor de tráfego é a pessoa que cuida do tráfego. Então, o que o gestor de tráfego ele faz hoje? Ele basicamente vai levantar um pouco do que é o seu público, vai levantar algumas informações que são necessárias para que ele comece a fazer os anúncios. E aí ele vai rodar esses anúncios, vai analisar, e aí o tempo inteiro ele vai estar fazendo um processo de análise de informações e otimizações. E aí logo em seguida ele consegue, dentro da ferramenta, melhorar esses pontos de otimização e melhorando e entregando os resultados para você. O gestor de tráfego hoje existem várias nuances. Tem gestores de tráfegos mais maduros, que ele já consegue entender qual é a base, qual é a essência do que ele precisa fazer. Tem outros que não têm a essência ainda, o entendimento que não é só ferramenta, é um pouco mais além, é você entender um pouco de estratégia, é entender um pouquinho do seu negócio. Então, não são todos que têm essa visão do mercado. Então, gestor de tráfego é uma nomenclatura nova que começou a surgir há pouco tempo, vem de uns 2 anos para cá, vem fomentando mais forte, mas o gestor de tráfego é o mesmo que o analista de marketing faria para você, mas ele trabalha muito forte nas ferramentas do Google ou do Facebook, que são as plataformas mais utilizadas hoje. O que faz a parte do consultor? O consultor é aquela figura, aquela pessoa que vai desenhar todo um plano para o seu negócio. A partir daquele momento que ele desenhou todo um plano com base nas informações que você passou do seu negócio, ele vai começar a implementar esse plano discutido por você e por ele, que juntos foram construídos. A partir disso vai ser implementado esse projeto, e quando for implementado esse projeto, vão ser discutidos os resultados desse projeto quinzenalmente ou semanalmente, e ele vai aperfeiçoando e melhorando. Só que muitas das vezes também a gente tem um segundo momento do consultor, que é onde ele vai terminar a consultoria dele e ele tem que deixar a inteligência de todo o negócio construído com você. Então, muitas das vezes, o ponto negativo é que você precisa ter uma pessoa que dá continuidade no projeto, que vai dar a manutenção do projeto. Mas existem consultorias hoje em dia que elas são contínuas e tem outras consultorias que são só pontuais. Então, você precisa se atentar se essa consultoria vai ser contínua
ou se ela vai ser por um período de implementação do projeto. Um profissional CLT, essa pessoa ela vai ficar ali 100% para você, 8 horas por dia, e aí você precisa entender qual é o nível de profissional que você quer. Se você quer um profissional mais júnior, você vai ter que ter um tempo e dedicar a desenvolvê-lo. Se você quer um profissional mais sênior, você vai encontrar alguns profissionais, mas o que eu vejo muito são profissionais que não entendem da estratégia, não tem uma visão mais analítica, é uma visão mais da ferramenta, e hoje, como já discutimos aqui, a ferramenta ela está num processo de simplificação, onde ela fala o seguinte: se você não me ensinar como trabalhar, eu não consigo entregar os resultados que você quer, mas eu preciso que você saiba do seu negócio, saiba da sua estratégia para me ensinar. Tá bom, Nanda, eu entendi então que existem hoje esses parceiros no mercado, então o que eu devo fazer? Na minha experiência, o que eu aconselho aqui para vocês é que vocês se atentem ao momento do seu negócio. Se você é um empresário que já entende de marketing, já conseguiu colocar seu projeto no ar, precisa só de ter mais aí uma profissionalização, precisa de ter uma pessoa focada para isso, porque você não tem tempo, você pode colocar um gestor de tráfego para te auxiliar. O gestor de tráfego ele vai conseguir fazer o tempo inteiro a manutenção para você das suas campanhas e ele vai ter um olhar também mais analítico. Então, o gestor de tráfego ele vai te ajudar melhor nisso. Então, um gestor de tráfego vai conseguir dar essa continuidade do seu projeto, vai conseguir te ajudar em fazer a manutenção dessas campanhas, ele vai ter um olhar mais analítico, ele vai estar o tempo inteiro ali analisando as suas campanhas. Então, esse é um bom profissional para esse cenário. Se você é um empresário que não tem muito tempo, também não entende muito de marketing, já começou a fazer o projeto, mas o projeto não vem dando resultado, ou começa para, já veio, alcançou uma maturidade, mas você quer levar isso para um outro nível. Se você já começou a desenvolver o seu projeto, só que você não tem tanto tempo e tanta expertise assim, mas o projeto já está rodando, já começou, seja por você ou que estava cuidando ou por um outro profissional, é muito adequado você buscar um consultor. O consultor ele vai te ajudar num plano e vai te ajudar a implementar. Logo depois dessa implementação, o que você vai conseguir, vai adquirir? Você vai ter a inteligência com você. Então, você vai ter toda a inteligência de tudo que foi construído nas suas mãos. Então, aqui você tem um processo também de continuidade. Então, é muito interessante um consultor. Se você precisa de uma pessoa para ficar o tempo inteiro ali, você precisa de mudanças rápidas nas suas campanhas, eu preciso subir uma campanha agora, ou eu preciso fazer uma ação agora, e você tem tempo, você precisa de um profissional de marketing, um analista. Por quê? Só que você precisa ter um tempo para estar com essa pessoa e desenvolver. E para isso você precisa também conhecer um pouco. Aí você contrata um profissional. A agência e assessoria é interessante você contratar se você conseguir e ter conhecimento sobre marketing, porque aqui você pode acompanhar. Eles executam, mas você faz o acompanhamento, você traz a estratégia e eles aplicam. Então, agência e assessoria eu aconselho mais quando você tem um know-how de marketing ou vendas online e você consegue acompanhar o seu projeto e você consegue trazer as estratégias para que eles implementem. A agência e assessoria eu indico mais quando você já tem um bom conhecimento em marketing digital, para que você possa delegar e não delargar. Gente, e eu sei que essas dúvidas muitas das vezes te paralisam. Eu vou te dar aqui algumas sugestões, eu já passei essas sugestões para você. O que você vai fazer agora vai depender muito também da sua meta, do que você tem como objetivo. Para cada meta, você pode utilizar um desses artifícios. Mas eu vou trazer aqui para você hoje também qual que era aqueles 3 itens que a maior parte das pessoas que vendem hoje com consistência, previsibilidade e segurança utilizam.
qual é o caminho dessas estratégias. Então, você vai sair daqui já sabendo quais algumas ações que você pode tomar e quais são algumas coisas que você já pode observar nos seus canais de venda online que deve estar desestruturado. E o que eu quero trazer para vocês também, gente, vocês precisam ser realistas. Na minha experiência, o que eu mais vi e o que eu mais já acompanhei foram empresários que perderam o senso da realidade. Quando vinham falar comigo, alguns potenciais prospects e empresários, eles vêm para o digital com uma visão muito míope e esquecem que estão fazendo um investimento e que esse investimento ele também tem um tempo para voltar. Então, quando alguns vieram, né, para o digital, eu sempre pergunto, bacana, eu entendi qual é a sua meta, eu entendi que você quer fazer aí uns 100 mil por mês, mas quanto que você pretende investir? E a minha resposta era, R$2.000, R$1.000. Outros chegavam já assim, eu tenho um e-commerce e eu quero fazer uns 80 mil aqui no e-commerce, mas eu só tenho R$2.000 para investir e eu tenho 3 mil itens para vender. Então, assim, pessoal, um senso da realidade também. Não é porque você veio para o digital que você não precisa investir, nem precisa entender que isso é uma construção. E aí eu te pergunto, será que as pessoas que estão tendo consistências nas vendas, elas vieram com esse olhar míope de achar que não precisa investir ou se investir, esse investimento tem que voltar tão rápido assim? Não é bem assim. E eu sei que também muitos de vocês até agora também não deram o próximo passo porque vocês não têm consciência dos números, não têm consciência do quanto eu invisto para quanto vai retornar e tá tudo bem. Isso é normal para muitos que começaram, mas a maior parte de vocês já estão no digital, só que precisam de elevar e conhecer melhor esse processo para que você consiga vender mais todos os dias. E os 3 itens que eu comentei com vocês, que as pessoas que vendem com consistência todos os dias, elas conseguiram alinhar 3 itens. É o público, a oferta e a estratégia. Quando eu trago o público aqui para vocês na discussão, eu quero que vocês fiquem presentes para o seguinte. Eles entenderam que o público não é só aquela segmentação macro de idade, de sexo, renda familiar, eu vou atuar no mercado XPTO, num subnicho ou nicho XPTO. Não é só essa visão de público. É uma visão de público mais refinada, onde você entende quem é o seu cliente ideal. É onde você vai entender o que ele sente, o que ele pensa. É você compreender as emoções dele. É você saber exatamente o que ele fala. É você saber o que ele ouve. Tudo isso vai ajudar você a conhecer o seu cliente ideal e se comunicar com ele de uma forma mais clara. Então, o seu cliente ideal, o tempo todo, ele está nas redes, na internet, dizendo o que ele pensa. Ele está ali ouvindo determinados especialistas, determinados temas e assuntos. Então, quando você começa a entender a fundo quais são as emoções e os sentimentos do seu cliente, você consegue se conectar com ele. Logo, você tem uma afinidade tão grande com o seu público que vocês passam a ser amigos. E aí a sua comunicação é uma comunicação mais conexa. E aí você tem, de fato, a atenção desse seu cliente. O segundo item é a oferta. Às vezes o que você está ofertando está tão distante do mercado, está tão distante da concorrência, que a sua oferta ela está tão inferior que o seu potencial cliente ele não vê as vantagens em adquirir o seu serviço ou o seu produto. A sua oferta ela não está atrativa. E hoje, nos dias de hoje, o que é a oferta? Essa oferta é você falar o que o seu cliente quer, falar o que ele quer e entregar o que ele precisa. E esse falar o que ele quer e entregar o que ele precisa é a transformação que o seu produto entrega. Hoje ele está em um ponto A e ele vai chegar num ponto B. Então é você entender hoje qual é o ponto A do seu cliente, qual é a situação atual dele, qual é essa situação que ele se encontra hoje e o que ele sonha e deseja, o
que ele quer. E quando você começa a comunicar sobre o ponto B, que é o que ele deseja, trazendo ele para essa grande transformação que seu produto resolve, você consegue falar o que ele quer e entregar o que ele precisa. Um grande exemplo: você trabalha com vendas de imóveis. Você está vendendo um sonho para ele, um sonho de ter um lar. Logo, você vai falar para ele o quê? Do sonho de ter um lar, do conforto que você vai proporcionar para sua família. Então, a construção de uma oferta, ela precisa ter aquele sentimento da pessoa saber que se ela não adquirir aquele seu serviço, ela vai ficar com culpa de não ter fechado o negócio com você. Então, a sua comunicação da sua oferta tem que soar como uma oportunidade única. Tem que ter um valor percebido muito grande. E para isso você precisa entender e compreender o nosso primeiro item, que é o público. Então, se você tem aí um desenho, né, do seu cliente ideal, você sabe muito bem quais são os sentimentos dele, quais são as suas emoções, logo você consegue definir muito bem qual é a sua transformação, para onde ele quer ir. Então, para onde ele quer ir é o que a gente discutiu no ponto B. Qual é o sonho ou o desejo dele? E qual é o ponto atual do seu cliente? Então, quando eu falo para você que você quer aumentar suas vendas, que você quer atrair clientes, que você hoje quer fechar mais vendas, esse é o ponto atual. Agora, quando eu falo para você que você quer estar potencializando as suas vendas, que você quer aumentar mais 2 vezes suas vendas, que você quer vender todos os dias no Google, tudo isso é o que você quer, é o que você deseja, é o seu ponto B. Então, eu vou comunicar o tempo inteiro com você pelo ponto B, pelo que você quer, e aí eu vou te entregar todo o serviço. Então, busque criar a sua oferta única, a sua oferta irresistível. Ela tem que soar muito bom para ser verdade. Quando você tiver um tom de oferta que soa muito bom para ser verdade. E o terceiro item que essas pessoas que vendem todos os dias com consistência conseguiram é definir uma estratégia alinhada que se adapta ao seu negócio. Então, é um modelo de estratégia que essas empresas conseguiram, que se adaptou ao momento da empresa e ao seu cliente. Não adianta, se você não souber o que o seu cliente quer, você não entender o seu produto, você não consegue ter a compreensão e alinhar a estratégia. Então, as estratégias hoje, ela tem que estar muito mais ligada ao seu momento atual de empresa e principalmente à forma que o seu cliente ele atua na compra. Então, por exemplo, existe hoje estratégias de lançamento, muitas pessoas fazendo lançamento, mas, por exemplo, o seu produto ou o seu serviço não requer tanto uma necessidade de lançamento. O seu cliente ele quer ter a oportunidade de consumir no momento dele ali o produto e não ter um período onde você vai abrir e fechar um carrinho e ele vai consumir aquele produto só naquele período. Tem produtos que não fazem sentido esse tipo de estratégia, ou o cliente também não é um cliente com esse perfil. E aí você faz todo um lançamento onde você tem toda uma preparação para fazer aquele evento, para fazer aquelas vendas, mas no decorrer do seu modelo de negócio para o seu momento, não é uma estratégia adequada. Uma outra estratégia muito comum é a venda direta, que é você já ter ali na internet uma página de vendas e fazer a venda direta para o seu potencial cliente, onde ele vai clicar e já vai comprar. Modelos de e-commerce, ele é muito adaptado à venda direta. Tem alguns no mercado digital, eles chamam de perpétuo, que são páginas de vendas onde tem ali disponível botão de compra para você já comprar o curso daquela pessoa. Existe agora as vendas consultivas. São vendas aonde precisa ter a figura de uma vendedora. Esse vendedor que vai finalizar a venda. Então, você recebe os contatos, aplica estratégias para receber esses leads, esses contatos, e o seu vendedor, posteriormente, vai fazer essa venda. Tem outras estratégias, que são estratégias de marketing de conteúdo. Essa estratégia de marketing de conteúdo é você conscientizar o seu cliente a respeito do seu produto ou do seu serviço e criar o desejo deles de consumir ou de fechar a venda com você. Então, quando o seu produto é um pouco mais complexo, o marketing de conteúdo vai te ajudar a fazer essa venda, porque o seu
cliente ele vai já entender como que funciona o seu serviço, quais são os seus diferenciais, ele vai já ter um conhecimento ali. Tem algumas estratégias que a gente chama de inbound marketing, é um marketing de atração, onde o cliente ele vai te conhecer e aí você, em vários pontos de contato com ele, vai criando e dando consciência para ele que ele tem um problema e que você pode ajudá-lo a resolver. E aí você, em cada etapa do funil, você vai dando essa consciência para ele, até que você lá no final faz uma oferta. Então, você conduz ele o tempo inteiro para o próximo passo, criando o desejo de compra nesse cliente. Então, essas estratégias são as mais utilizadas hoje no mercado, mas cada uma delas tem um requisito. Cada uma delas se adaptam a um modelo de negócio, uma realidade sua como empresário, uma realidade do seu potencial cliente e principalmente aos seus recursos. Às vezes você quer fazer aqui toda uma estratégia de venda direta, mas o seu produto ele é um pouco mais complexo. O seu potencial cliente precisa de informações, ele quer ter um contato com o vendedor, com um atendente, e você forçando a venda direta. Então, não é perfil do seu cliente, a sua estratégia vai estar desalinhada. Por isso, você precisa entender quem é o seu público, como ele sente, como ele se comporta. Quando você for fazer uma estratégia de lançamento requer todo um know-how de conhecimento de lançamento, de comunicação persuasiva, de tráfego, de designer. Então, só aqui você tem competências e habilidades a ser desenvolvidas ou profissionais para te fazer isso para você. E muitas das vezes o seu serviço não requer um lançamento, ou o seu produto não requer um lançamento. Então, essa estratégia vai caber em algum momento para algum produto específico, ou seja, para a oferta que você está fazendo para um determinado momento, possa ser que a estratégia de lançamento seja melhor e principalmente se o seu público ele quer aquele produto. Então, quando você, por exemplo, vai testar algum produto novo, é legal você fazer uma estratégia de lançamento. Isso se o seu produto ou serviço também for um produto de um ticket médio. E aí, quando eu digo ticket médio, é a partir aí de R$500. Então, você precisa alinhar a estratégia respeitando o momento. E aí, quando eu comecei a entender que se existisse um alinhamento entre público, oferta e estratégia, eu conseguiria vender todos os dias, conseguiria entregar sucesso para os meus clientes, eu comecei a compreender que existia um padrão e uma forma que eu fazia isso. E aí foi onde eu comecei a entender os processos de cada estratégia. Quando eu comecei a entender os processos de cada estratégia, eu comecei a compreender que eu fazia de uma maneira que a maior parte das estratégias eram atendidas. Então foi aonde que eu desenvolvi o método PED e é o que eu uso hoje em todos os projetos que eu administro. Para independente da estratégia que eu for fazer, eu vou sempre trabalhar no pilar de planejamento. Quando eu trago aqui o pilar de planejamento para você, eu vou trabalhar em cima de um desenho de um cliente ideal. Eu vou fazer todo o desenho de uma persona, vou mapear as dores, os desejos, eu vou entender o que essa pessoa sente, pensa, ouve e fala. Depois que eu passo por todo esse processo do que ela pensa, ouve, sente e fala, eu vou principalmente entender o que sai da boca dela. Tudo isso vai ser material para que eu consiga criar anúncios mais persuasivos. E aí eu fui entender que eu precisava, além de entender como era o cliente ideal do meu cliente, eu comecei a entender que eu precisava compreender o seu negócio. Eu precisava compreender como funciona o modelo de negócio. E aí eu comecei a estudar os pontos fortes que você tem. Eu comecei a estudar e a entender aonde o seu modelo de negócio tem de diferencial. E para isso você precisa responder uma coisa muito importante, que é o que você resolve. Quando você traz essa clareza do que você resolve, você consegue entender e compreender o seu serviço ou o seu produto e consegue comunicar isso para o seu cliente ideal de uma forma muito mais suave, muito mais persuasiva. E aí eu fui entender também que como eu tinha que conhecer o negócio, conhecer você, conhecer os pilares da sua empresa, eu comecei também a compreender
a gente tinha que olhar para o mercado. Então, eu comecei a analisar toda a concorrência. E lá, quando eu analisava a concorrência, eu comecei a descobrir como eu poderia sair na frente da minha concorrência, porque eles já haviam feito um trabalho maravilhoso de mapear objeções, eles fizeram um trabalho aonde eles já criaram as suas ofertas, então eu compreendo as ofertas que existem e eu consigo trazer uma oferta melhor, consigo construir uma oferta melhor. E quando eu comecei depois a entender que eu precisava buscar e compreender como era a concorrência no mercado, eu entendi também que todo e qualquer cliente passa por uma jornada e dentro dessa jornada eu tinha que ser melhor que o meu concorrente e se fazer presente na vida do meu potencial cliente, se comunicando com o nível de consciência dele. Então, eu sabia em qual etapa que eu ia trabalhar no funil de marketing. E uma vez que eu sabia qual era a jornada do meu cliente, qual era o nível de consciência dele e qual etapa do funil de marketing eu ia trabalhar, eu sabia quais eram os recursos que eu precisava para que eu pudesse chamar a atenção desse meu cliente. Então, eu já teria ali minuciosamente uma ideia de uma estratégia que eu poderia utilizar. Ainda não era uma estratégia validada, porque eu precisava de mais informações para compreender se era aquela estratégia melhor ou não, mas eu já tinha ali uma ideia do que eu poderia já trabalhar. Logo depois, eu precisava e preciso fazer um planejamento de orçamento. Aqui eu desenho cenários que serão caminhos possíveis para atingir os resultados que a gente espera com o melhor custo, com a melhor verba, encaixando tudo que a gente precisa dentro da verba disponível que nós temos. Então, a gente começa a fazer todo um planejamento de orçamento de campanha. Então, aí, quando eu entendi que eu precisava de compreender essas coisas para que, de fato, eu conseguisse saber qual era a estratégia que melhor cabia para a empresa, para o momento da empresa, que era adequada à oferta que foi pré-estabelecido e principalmente para o cliente, que é ele que, no final das contas, a gente quer impactar. Então, eu consegui, a partir disso, definir qual é a melhor estratégia que cabe para cada modelo de negócio. E aí, depois que temos tanta clareza do planejamento, eu precisava começar a implementar, começar a ter uma estrutura mínima para que eu pudesse já fazer os primeiros testes de campanha. E aí que vem a parte onde, se você não tiver uma estrutura também bem qualificada, uma estrutura que já receba seus leads ali e você consiga converter os seus cliques que vão ser recebidos em venda, você precisa ter uma estrutura. E aí que entra a maior falha de muitos de vocês, que é ignorar o vendedor online. E o que é o vendedor online, pessoal? É a sua página de vendas, é a sua página de captura, é o seu site, ele é o seu vendedor online. Então, se ele não tiver uma mensagem clara, se a pessoa, quando chegar até ali, ele saber que ele está no lugar certo, que você vai resolver o problema dele, ele vai pegar e vai sair. E todo aquele investimento que você fez naquele momento se foi. Então, você não pode perder clientes por uma simples falha em não se atentar ao vendedor online. Você hoje tem vendedor na sua loja. Eles estão ali na porta esperando para recepcionar as pessoas. É a mesma coisa do seu site. O site ele tem que recepcionar bem as pessoas. Então, ele não pode ser um site lento. Ele tem que ser um site que carrega rápido. Ele tem que ter a promessa logo de cara. Ele tem que falar como eu posso te ajudar. E aí, o como posso te ajudar é a promessa que você fez lá nos seus anúncios. Lá nos seus anúncios, você disse algo que chamou a atenção do seu potencial cliente e ele clicou e foi até você. Então, essa promessa, ela tem que já estar disponível ali. E aí, por exemplo, qual é a minha promessa? Eu prometo te levar para o próximo nível. Você que quer vender, que quer potencializar suas vendas, quer ir para outro nível, eu vou te ajudar. Então, essa promessa, ela vai estar lá no meu site, ela vai estar na primeira parte. Então, a promessa, você precisa deixar bem claro. E aí, você tem que ter lá na sua estrutura os pontos de contato. Como que eu posso falar com você? Como que eu posso comprar? Como eu posso adquirir o seu produto? E esses
pontos de contato, tem que funcionar. E eu, quando digo funcionar, é tanto na parte técnica, quanto numa parte que a gente vai começar a falar aqui, que é fora a campanha. Isso aqui, nenhuma campanha resolve. Então, você, na parte técnica, clicou no botão do WhatsApp e aquele botão tem que funcionar. Clicou, aquele botão vai levar para um formulário, o formulário tem que estar disponível funcionando. Outro ponto, deixou ali um telefone para ser respondido, o telefone ele tem que estar chamando. Às vezes tem problemas no telefone e você não percebeu, está tudo bem. Mas tem que ficar atento a problemas técnicos que podem acontecer. E existe uma outra coisa fora a campanha, que é o vendedor ou um atendente. Se o seu vendedor ou seu atendente demora para responder em um canal que ele já tem ali o perfil de ser um canal de resposta rápida, você não pode demorar para responder ao seu cliente. Logo, você vai perder um potencial cliente. Você já fez todo um trabalho em mapear quem é o seu cliente, em criar ali campanhas, que é o terceiro momento, mas você não tem ali uma resposta rápida. Lógico que seu cliente vai embora. Ou você não sabe quebrar as objeções, tem pessoas ali que não sabem lidar muito bem com algumas dúvidas, e logo o cliente vai embora mesmo, porque ele não teve a sua dúvida sanada e nem se sentiu acolhido, e muito menos com o problema que ele tem que resolver a ser resolvido. Então, você precisa tentar e receber as pessoas dentro dessa estrutura. E o terceiro pilar que é a distribuição, é de fato você fazer as campanhas. E não é fazer qualquer campanha, é saber em qual local, em qual plataforma, em qual mídia fazer as suas campanhas. E aí você tem tudo isso respondido dentro do pilar planejamento. Então, quando eu venho fazer a minha campanha, é traduzir tudo que eu coloquei dentro do planejamento na ferramenta. É já pegar toda a matéria-prima do meu planejamento e transcrever para a ferramenta. É aqui que eu vou dizer para o Google assim, ó, Google, traga para mim esse cliente. É eu ensinando o Google a trabalhar a meu favor. Então, é nesse momento que a gente vai para a ferramenta fazer as campanhas. E foi assim que eu fiz e assim que eu faço até hoje para as campanhas que eu administro, para os projetos que eu administro e para as minhas campanhas, para as mentorias, para os meus mentorados. Eu ensino tudo isso a fundo, passo a passo, e foi isso que eu fiz, e sempre tem dado certo. E eu não quero que você seja um especialista que você não precisa ser. Eu quero só que você saiba aquilo que é essencial, aquilo que você precisa saber como estratégia, entender a base para que você consiga acompanhar o seu projeto. Então, é só aquilo que você, como empresário, precisa saber, é apenas o essencial. Muitos estão desperdiçando muito tempo para saber profundamente o que é cada item, como fazer, como executar, qual que é a melhor maneira para resolver, para implementar. E esse não é o meu intuito com você aqui. Eu não quero que você seja especialista, que você não precisa ser, mas que você seja a pessoa que compreende essencialmente o que precisa, como que funcionam os processos de vendas na internet, quais são as melhores práticas, é isso que eu quero trazer aqui para você. E agora eu quero que você faça e anota um checklist que eu vou passar para você como revisão de toda essa apresentação que eu fiz aqui para você. Eu vou fazer, terminando esse checklist, uma proposta para você, é uma oportunidade única e especial para você que quer, junto comigo, estar no próximo nível e potencializar suas vendas. Então, vamos lá que eu vou para revisão e eu quero que você acompanhe o checklist de tudo que a gente falou e que é essencial você saber para tomar decisões e fazer boas escolhas. Então, a primeira coisa que eu falei para você, que é você compreender qual é a meta que você quer com o seu projeto, com esse canal de vendas online. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Depois que você tiver esse objetivo muito bem claro, você precisa compreender qual é o tipo de parceria que você precisa. E aí, você tendo claro aqui os tipos de parceria, de profissionais, soluções que existem no mercado, se você quer potencializar as suas vendas, você quer ter um plano e você quer que esse plano seja implementado, a consultoria, um consultor é a sua melhor saída.
esse consultor, além de fazer todo um planejamento, todo um plano de ação para você, ele vai implementar esse plano e até ele criar maturidade, ele vai estar ali junto com você, implementando todo esse plano. Então, você definiu qual é a parceria que você quer, você tem que compreender que a maior parte das pessoas que têm hoje os resultados na internet é porque foram consistentes e descobriram e sincronizaram 3 itens: público, oferta e estratégia. Então, você tem que compreender aqui, foi a grande parte da nossa discussão, que as estratégias elas são adaptadas ao modelo do seu negócio e não é a estratégia da moda ou a fórmula. E aí você tem, então, 3 passos que, quando essa pessoa for executar o seu projeto, tenha que existir. Tenha que é alguns pontos que a gente discutiu no planejamento, que é a forma que eu faço. Dentro do meu planejamento, eu trabalho todos aqueles pilares, e alguns daqueles pilares são essenciais, no que é a parte de público. Para tudo e qualquer pessoa, você vai ter que ter bem claro lá a parte de público e de oferta. Esses são 2 itens obrigatórios. Depois a gente vai ter, no meu segundo pilar, que é a estrutura, essa pessoa que for trabalhar, ou você dentro do seu projeto, tem que receber esses leads. Então, precisa ter uma estrutura para fazer as vendas. Então, essas vendas, elas precisam de ter uma página de alta conversão. Esse é um item que tem que ser discutido no seu projeto, é ter essa página de alta conversão. E aí, temos as campanhas, propriamente dita, que é o terceiro item que eu uso, que é a distribuição. Então, aqui nas campanhas, é fazer campanhas que vão traduzir todo o planejamento. E aí eu te pergunto, você que vende um produto de necessidade, o seu público ele está no Instagram? Ele vai estar lá no Instagram? Talvez não. Ele já vai estar na rede de pesquisa do Google te pesquisando. Então, para que você vai fazer campanhas de Instagram, sendo que o perfil do seu público, para aquele momento que você definiu de jornada, vai precisar estar no Instagram? Não é o momento de estar no Instagram, você está na mídia errada, fazendo campanhas para o seu cliente que não vai estar lá para consumir o seu produto naquele momento. Então, você precisa, ao fazer as campanhas, traduzir tudo que foi feito no primeiro pilar de planejamento. Então, esses são os itens essenciais que você precisa estar presente. E para você, agora, o meu convite especial, que quer dar o próximo passo, nós temos os planos especiais para você. Então, se você é um empresário que precisa potencializar suas vendas e quer levar suas vendas a outro nível, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa falar comigo ou com alguém da minha equipe, para que juntos possamos desenhar todo o projeto, toda a implementação, te dar toda uma consultoria de vendas online e uma assessoria, se assim for do seu desejo. Se você, então, é um empresário que tem aí pelo menos um vendedor, você já fatura a sua média de 100k mês, 70k mês, e você quer levar o seu projeto a um outro nível, e tem aí como investimento mínimo para suas campanhas R$ 1.990 por mês para investir em campanhas, a consultoria ela foi feita para você. Se não é o seu momento, eu gostei muito, eu preciso muito implementar esse canal de vendas, mas você já tem também outras opções de canal de vendas, você já faz vendas por outras maneiras, outros canais, e quer implementar um online, mas não tem mínimo 1.990 para investir, eu tenho a mentoria, e a mentoria do Jornada Cliente Perfeito, ela foi feita para você que ainda não está no momento de investir tão alto assim, que não é o seu momento atual, você precisa implementar a mentoria do Jornada Cliente Perfeito, é para você. E lá eu vou te ensinar todos esses 3 pilares a fundo, como que você vai implementar no seu modelo de negócio. A diferença é que eu vou te dar o plano, vou te ensinar como faz todo esse plano e você implementa e traz todas as suas dúvidas para que eu, junto com a minha equipe, possa tirar as suas dúvidas naquilo que foi implementado. Então, fico aqui essa oferta mega especial para você. O link vai estar na descrição desse vídeo e eu te vejo no nosso próximo encontro.